É um prazer enorme ter vocês aqui comigo na nossa live Tira Dúvidas. Na nossa semana da criação da personagem, a nossa segunda edição da semana da criação da personagem. A gente teve uma em janeiro, fez bastante sucesso, mas muita gente não conseguiu participar. Chegou um pouquinho atrasado, descobriu tarde, e eu recebi inúmeras mensagens da galerinha que queria saber se ia ter de novo. Aí eu falei assim, bom, eu ia fazer um novo lançamento, mas aí eu pensei assim, mas tanta gente não participou, eu acho que eu vou fazer um relançamento da nossa Semana da Criação da Personagem, porque o tema é bastante relevante e ele faz parte dessa nossa necessidade da criação da personagem e nunca, né, vai ser um tema esgotado. É um tema que a gente debate sempre porque são os pontos principais para se criar grandes personagens, os 5 pontos principais que a gente trata na Semana da Criação da Personagem. É claro que quando a gente faz um relançamento, quando faz novas edições, a gente vai trazendo sempre elementos novos, mas isso não vai deixar de acontecer nessa nossa edição, nesse nosso relançamento da Semana da Criação da Personagem agora em março, porque a gente tem a nossa live Tira Dúvidas, onde vocês podem fazer as perguntas que eu vou responder. A gente pode tirar dúvidas, vocês podem passar sobre as opiniões de vocês. Eu quero muito saber o que vocês acharam da primeira aula, quais foram os detalhes que vocês acharam interessantes, que de repente vocês ainda não conheciam e que viram pela primeira vez, ou outros pontos, por exemplo, em que vocês já conheciam, e a gente pode discutir a forma de trabalhar todos esses elementos, porque os elementos são essenciais que nós temos que ter para construir personagens, elementos essenciais que foram tratados nessa nossa primeira aula, junto com a análise do texto, que é o primeiro passo que a gente precisa dar para construir grandes personagens, não é mesmo? É fazer uma boa análise do texto, descobrir ali todas as nuances que a nossa personagem precisa ter, e aí a gente vai fazendo esse trabalho, que a gente vai criando personagens, vai ganhando experiência e cada vez vai melhorando mais ainda. Porque é um exercício diário, não é mesmo? Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos que no meu método Domine a Cena, que o laboratório diário, que é uma parte integrante do nosso trabalho dentro do curso, ele é essencial. Por quê? Porque a gente faz um laboratório todos os dias, a gente vai... É uma mudança de olhar, é quando a gente observa o nosso cotidiano, observa as pessoas à nossa volta, observa os animais à nossa volta, observa tudo que está próximo e que podem ser elementos que a gente vai ali colocar na nossa biblioteca particular para lançar mão quando for criar personagens. Não é mesmo? E vocês? Como é que vocês estão? Quem quiser falar comigo, eu vou abrir aqui a oportunidade da gente conversar, porque eu gosto de trocar ideias e conversar direto com vocês. Ficar falando, dando como se fosse uma palestra, eu acho que é legal também, mas eu acho que quando acontece a participação de vocês, fica mais legal ainda. O que vocês acham? Quem quer participar comigo, quem quer falar alguma coisa, de qualquer forma, eu vou falar sobre os pontos principais que a gente trabalhou na nossa primeira aula. Por isso que a gente tem também essa primeira live logo em seguida na primeira aula, e depois a gente tem uma nova live Tira Dúvidas no sábado, porque são 7 dias de bastante conteúdo. E as nossas aulas serão a primeira aula, a segunda, a terceira e a quarta serão gravadas, elas estarão disponíveis, vocês estão recebendo os comunicados através do Telegram, que é um canal muito interessante que a gente tem, através do grupo VIP do WhatsApp, também através dos e-mails, e para quem assim ainda tem dúvidas e precisa tirar alguma dúvida, que está precisando falar alguma coisa, é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, que eu vou respondendo. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu estou recebendo muitas mensagens e às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu vou responder todo mundo que tiver dúvida. E aí é aquele detalhe, isso é importantíssimo, né? A gente está sempre em comunicação para conseguir
conversar sobre a nossa semana da criação da personagem. Solicitação para participar, eu tenho solicitações aqui, ele deu uma travada aqui, eu não estava vendo as solicitações de vocês. Isso mesmo, Irailson, eu conversei bastante com você, a gente conversou um pouquinho, depois eu vi que você tinha me mandado mais uma mensagem e ainda não deu tempo de responder, mas a gente está aqui ao vivo agora, né? Mais fácil. Deixa eu ver aqui, vou te chamar agora para a gente conversar sobre isso. Eu acho. Greenby. Eu vou responder você. Essa pergunta é muito boa. Tá? E eu falo, inclusive, no vídeo sobre isso, porque como é que a gente pensa um vilão? A gente pensa o quê? O vilão é aquela pessoa que ninguém quer, aquele bem típico malvado, totalmente malvado, que não tem nada de humano e que o tempo inteiro está tentando prejudicar as pessoas. Não é? Isso é um conceito bastante antigo, já está bastante ultrapassado. Hoje em dia, os vilões que fazem sucesso são aqueles vilões que são mais um anti-herói, basicamente, do que normalmente um vilão. Mas o anti-herói é um outro perfil também. É complexo aí o trabalho, mas ele chega mais próximo. O vilão de hoje em dia ele chega mais próximo ao anti-herói do que propriamente aquele vilão que a gente tinha como clichê, né? Que a gente tinha como. Deixa eu jogar aqui para cima. Ele tá falando que gostei, eu te chamei. Eu vou te chamar de novo. Peraí. É porque não tá. Ó, não pode participar, não tá falando que não pode participar. Não sei por que não tá conectando. Eu até coloquei para as 6 horas, porque às 7 fica tão abarrotado, tão congestionado, que fica travando. Aí a gente tinha dificuldade. Me chama você. Me chama você, então, porque eu estou te chamando, mas eu não estou conseguindo aqui, porque tá falando que você... entrar ao vivo. Eu estou mandando o convite, não pode participar, não sei por quê. Não sei o que está acontecendo aqui. Então, me convida você, para ver se eu consigo puxar você fazendo esse movimento inverso. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui, vai aparecer a solicitação aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo para a galerinha que está assistindo. Né? Também tem uma galerinha no YouTube, que eu estou fazendo essa transmissão também no YouTube. Tá dando eu não tem nenhum bloqueio, deve ser alguma coisa. O Instagram, de vez em quando, tem umas instabilidades, né? Ele teve algumas instabilidades na semana passada, até caiu o Instagram, caiu o WhatsApp, tudo. Tiveram também umas atualizações, aí de vez em quando acontecem umas falhas. E daqui a pouco a gente tenta de novo, porque aí a gente fala de outros assuntos. Mas entrando dentro dessa sua pergunta, na dificuldade de colocar empatia e carisma num vilão, como eu estava falando sobre que hoje em dia os vilões, hoje em dia, eles são trabalhados de uma forma mais complexa. Não está mais dentro daquele clichê do vilão malvado que não tem nenhum traço de humanidade e que tudo que ele quer é prejudicar e sem motivo algum. Ele simplesmente foca em alguém que ele odeia e ele vai lá e ataca até destruir aquela pessoa, né? Ou por vaidade, né? A gente vê muito, por exemplo, nos contos antigos, né? Nos filmes antigos da Disney, por exemplo, um exemplo da Branca de Neve, que a gente pode colocar, que a madrasta ela é má, porque a vaidosa é que quer matar ela de qualquer maneira, não tem nenhum traço de humanidade ali. Então, antigamente, essas eram as características que normalmente as personagens tinham, eram muito duais, ou era mal ou era bom, né? E aí ficava nessa disputa do início ao fim. Hoje em dia, já de um bom tempo para cá, na verdade, nas tramas e nas narrativas, esses perfis eles já não são mais tão limitados. Até porque existe uma exigência também da gente, público, né? E cada dia a gente quer ver coisa com mais qualidade. Nós fazemos o entretenimento, nós trabalhamos, nós buscamos, mas nós também somos espectadores. E até temos um olhar bastante crítico em relação a isso. Hoje em dia, os vilões são mais complexos. Por quê? Porque eles têm traços de humanidade. Até porque eles chegam mais próximos do real. Porque não existe ninguém que é totalmente bom nem totalmente mal. E isso acaba se transmitindo também dentro da nossa literatura em geral. E através da literatura é que a gente colhe
os temas para levar para a tela também, para o audiovisual, transformar em filmes, transformar em séries, novelas. Um exemplo muito bom de uma vilã, por exemplo, que é carismática, que, nossa senhora, eu recebi até no direct também algumas pessoas citando a Carminha, né, da Avenida Brasil, como sendo aquela vilã que as pessoas se apaixonavam por ela. Ela era muito ruim ali, né? Mas ela tinha uma história ali por trás que fazia com que ela tivesse esse traço de humanidade. Mas onde é que está o segredo ali para a Carminha ser uma personagem, uma vilã que faz tanto sucesso ainda com as pessoas? O que está por trás ali? O que está por trás dessa personagem para ela se manter dessa forma? Nazaré também. Nazaré é uma personagem também que tem esses traços, apesar dela ser louca de pedra, né? Ela é bem mais ela é bem mais avessa, pode-se dizer assim, a palavra, que a própria Carminha. Ela é ruim, mas ela também tem uma história por trás, e a Renata Sorrah fez uma excelente personagem. E também tem os traços parecidos com a Carminha da Adriana Esteves. Quais são os pontos ali que fazem com que as pessoas amem tanto essas personagens? Elas são memes até agora, né? Elas fazem sucesso, fazem sucesso o tempo inteiro. E as pessoas são apaixonadas, né? Há pouco tempo reprisou a novela e mais uma vez foi aquele sucesso estrondoso da Carminha. O que elas têm? Esses dois elementos essenciais, além da verdade, né, que para mim é o mais importante de todos, porque sem a verdade o resto não acontece, que é você colocar a sua personagem de uma forma que ela seja verossímil e as pessoas entendam como se fosse uma pessoa que estivesse transmitindo sentimentos, aqueles sentimentos verdadeiros, sentimentos reais. Então, verdade, por isso que ele é o primeiro que eu trato, porque em primeiro tem que estar ele ali. Só que esse conjunto é que faz com que a personagem seja rica. Mas os elementos que as duas personagens vilãs que fazem tanto sucesso até hoje, que já tem muito tempo que elas passaram pelas telas, Maria de Fátima de Vale Tudo, Maria de Fátima de Vale Tudo, bom, aí a gente, Glória Pires tem um carisma absurdo também, apesar da Maria de Fátima ela ser ruim de pedra quase, né? Ela é quase aquele vilão assim que não tem nenhum traço de humanidade, como a gente vê, por exemplo, na Nazaré, quando ela tem aquele problema da perda do filho, né, da filha, e a Carminha com aquele passado que ela teve de ser abandonada, maltratada e tudo mais. Os elementos principais que elas têm para fazer tanto sucesso são exatamente esses dois que o Greenby, vou ler o seu nome assim, que a gente não conseguiu ainda se falar, para você me dizer exatamente, falou que ele teve dificuldade de enxergar esses dois elementos em vilãs. Elas têm carisma e elas têm, elas têm muita empatia, né? Elas causam a empatia, porque a empatia, na verdade, é um artifício que o ator ou a atriz usam na construção da sua personagem, são artifícios que eles usam para criar a empatia no espectador. Não é a personagem que tem empatia por alguém, é uma personagem que ela é construída de uma forma, com uma verdade tão grande, aonde esses elementos que são apresentados, a gente vai falar disso na semana da criação da personagem, na terceira aula, que é a linha do tempo da personagem, que é quando você cria o histórico do passado e do futuro, né? E o presente é o que acontece na trama, independente do tempo em que acontece a história, a narrativa. A gente vai falar isso na terceira aula. Mas esses elementos que a gente falou, que eu falei, né, na primeira aula, onde entram esse carisma, onde entra a empatia, né? A empatia é aquele que a gente cria no espectador, aquele sentimento dele se colocar no lugar daquela personagem, mesmo quando é uma personagem má, mesmo quando é uma personagem
que às vezes parece que não tem muita justificativa para fazer tanta maldade, mas o trabalho da construção da personagem é tão bem feito que vem ao longo desses passos todos que a gente vai tratar, que a gente está trazendo aos pouquinhos. Tem outros elementos, existem outros elementos além desses 4, e existem outros passos também que são acrescentados a esses, mas esses são os pontos principais. E esse trabalho que as atrizes e os atores fazem em suas personagens, que justificam, é uma justificativa daquele sentimento, independente do sentimento ser bom, ser ruim, da personagem ser boa ou má, seu vilão, seu anti-herói, seu herói, é justificar as atitudes da personagem, aquilo que ela faz em cada cena, não é superficial, não é do nada, está dentro desse contexto, dentro dentro de tudo aquilo. Maria de Fátima era só maldade, mas entrava o trabalho da nossa querida Glória Pires, que é o concurso, né? Não precisa nem falar muito sobre ela. É uma excepcional, é um exemplo, e para todos os atores de profissionalismo, de talento e de tudo mais, né? Ela conseguia fazer com que as pessoas quisessem ver no capítulo seguinte o que ia acontecer. E aí, em alguns momentos, muitas pessoas, pegavam ali, mesmo vendo tanta maldade, torcendo para que ela se desse bem, mesmo sem tomar. Mas como? Aí entra aquela dualidade, né? Aquele sentimento dual, meu Deus do céu. Aí o espectador que está do outro lado, imagina só, você vê uma personagem que vai de total encontro a todo aquele aprendizado que a gente teve sobre como deveria ser uma pessoa, e é uma pessoa totalmente oposta, é má, é invejosa, é ruim, é ambiciosa, mas é uma ambiciosa, porque ambicioso não é uma coisa ruim, ser ambicioso, ser uma pessoa que tem uma ambição exacerbada e que usa essa ambição para pisar nas outras pessoas, destruir outras pessoas para conseguir alguma coisa, é que aí fica ruim. Ser ambicioso significa você ter metas além daquilo que você tem. Então, se nós não tivermos a ambição de ter uma coisa ou de ter uma boa profissão, nós não vamos sair do lugar. Agora, quando isso se torna uma coisa doentia, a ponto de você prejudicar outras pessoas, aí já é uma coisa ruim, que é o caso da Maria de Fátima. E das vilãs em geral apresentam. Mas o segredo é usar todo esse contexto. Na nossa última aula, que vai ser ao vivo, no domingo vai ser um pouquinho mais cedo, as nossas lives essa semana estão sendo às 18, e no domingo vai ser às 17 horas a nossa última aula, que vai ser ao vivo. A gente vai falar sobre o perfil psicológico, de como criar esse perfil psicológico. Todos esses contextos, eles fazem com que a personagem fique enriquecida, ela crie uma sensação para quem está assistindo de verossimilhança, de que aquilo é real, de que aquilo está acontecendo, de que, na verdade, é como se fosse é como se o espectador do outro lado fosse um observador, tivesse a possibilidade de, através da sua TV, ou hoje em dia, né, do seu celular, ou da onde quer que você acesse aquele vídeo, você tem o poder de assistir o que está acontecendo com aquela vida. Essa é a sensação que é necessário que se cause para o espectador, para que ele tenha essa vontade de assistir. E isso vai sendo feito através dessa construção. Dessa forma é que uma personagem má, ela consegue conquistar o público. Empatia, justificando, né? Só para dar uma clareada, porque eu falei bastantes elementos, porque realmente é complexo, mas não é complicado, é só uma questão da gente ir montando esse quebra-cabeça. Então, para dar uma simplificada, diria assim, sobre a empatia para uma personagem vilã, é quando ela justifica as suas atitudes. E ela
vai fazer com que o espectador ou a espectadora do outro lado se sintam comovidos com aquela situação, mesmo que seja num momento em que ela esteja fazendo uma maldade, mesmo que seja num momento de ódio que ela tem, ela vai estar trazendo uma carga emocional, que é o perfil psicológico da personagem, que justifica as atitudes que ela tem, que ela vai fazer com que o espectador tenha empatia e torça, mesmo que de uma forma assim meio contida, para que de alguma forma aquela personagem chegue aos seus objetivos. Na maioria das vezes, o espectador ou a espectadora torcem para que aquele vilão ou vilã tenha uma transformação, mas não é assim que funciona realmente, né, na vida real. As pessoas não mudam da água para o vinho assim, às vezes acontece nesse redimo. E aí nós vamos, isso é a empatia. E o carisma? O carisma, ele entra um pouquinho, o carisma aí é aquela coisa que é a personagem que tem que ter. A empatia, a personagem desperta no espectador, através da justificativa das atitudes dela, de todos os sentimentos que ela tem, que faz com que ela tenha determinadas atitudes que não são necessariamente ortodoxas. E o carisma aí vai para o brilho do ator e da atriz. É aquele brilho que através de exercícios da prática, do estudo, né, dessa entrega que é necessário que se tenha quando se cria uma personagem, é que a gente consegue desenvolver esse carisma. O carisma está na personagem. Existem muitas personagens, a própria Carminha, nos momentos em que ela não está ali má de ruim é ótimo, né? Essa redundância. Mas no momento em que ela não está ali articulando, ela tem umas nuances ali que fazem com que que são elementos que são características trazidas pela atriz que ela coloca na personagem, que ela vai conquistar, né? Vai ter um sorriso, é um jeito, é aquela criação especial, é aquele carinho que o ator e a atriz têm pela personagem, onde eles vão trabalhar cada detalhe, e vão transmitir esses detalhes, né? Através da sua personagem para o público que está assistindo. É isso mesmo, é o caminho, a gente vai usando a intuição, é pela experienciação, pela experimentação. A Viola Spolin é uma figura muito famosa em métodos de criação da personagem, que eu vou citar, se eu não me engano, na segunda aula. Na primeira Stanislavski, eu não sei se é na segunda ou na terceira aula, agora me fugiu aqui da memória. Mas eu vou citar também nas nossas aulas. A Viola Spolin, ela trabalha, o foco dela principal sempre foi trabalhar com improvisação. E o método que ela colocou nos livros, que são estudados até hoje, eles são usados, inclusive, em instituições terapêuticas, porque elas ajudam muito, muito, muito no tratamento das pessoas que estão nessas instituições, sejam psiquiátricas, né, para tratamento de algum tipo de dependência, ou pessoas que têm problemas mentais, por exemplo. E ela diz o seguinte, é claro que eu acho, eu concordo em parte, eu acho que existem elementos que a gente pode sempre acrescentar nisso. Ela diz que nós aprendemos pela experienciação. Ninguém ensina nada a ninguém. É mais ou menos assim a frase dela. Sim, ensina. As pessoas, a partir do exemplo de algo que a gente está vendo ali, a partir de algo que nós estamos absorvendo, por exemplo, de alguém que está nos passando, nós vamos começar a usar aquilo como exemplo. E aí vamos experienciar. Eu acho que é uma reação em cadeia. E a partir da experienciação, nós vamos aprender. E aí a gente entra nesse detalhe importante aí
né, Greenby, nesse detalhe importante, no uso da nossa intuição. Porque é experienciando é que a gente vai descobrindo quais são os detalhes que funcionam. Às vezes, a Adriana Esteves, por exemplo, ela teve uma personagem que ela fez há muito tempo atrás, que era na novela, se não me engano, era Rio do Gado, em que ela fez uma vilã e que o carisma, todo o trabalho que ela fez, assim, não funcionou tão bem. E eu lembro que ela teve até um período que ela ficou mal, meio, né, assim, não necessariamente com depressão, né, mas ela ficou bastante abalada por causa das críticas, porque as pessoas não gostaram da performance que ela fez na personagem e tudo mais. Mas isso acontece. É normal, nem sempre a gente acerta. A gente realmente usa a intuição e vai experimentando. E a gente vai exercitando, vai experienciando e vai descobrindo esses elementos e vai aplicando na personagem, em cada personagem. O Jeová. E a gente vai aplicando nas personagens. E às vezes é possível fazer uma mudança ao longo. Eu já respondo a sua pergunta, Lua, tá? Deixa eu só fechar aqui o carisma e a empatia para vilões. O carisma vai muito mesmo do feeling, da intuição do ator ou da atriz na construção da personagem, para descobrir quais as nuances que vão funcionar com aquela personagem, vão fazer com que o espectador, né, goste de assistir, tenha prazer em ver a personagem, independente do que ela faça na tela, mas tenha o prazer de pegar e ligar a TV, de ligar o celular, de buscar o vídeo lá no streaming para assistir. Nossa, eu quero ver o que ela vai aprontar hoje, ou eu quero assistir porque gosta da personagem, gosta do ator ou da atriz que estão interpretando aquela personagem. E esses detalhezinhos que a gente vai colocando na personagem é que fazem com que o carisma se desenvolva e a personagem conquiste o espectador ou a espectadora que estão lá do outro lado assistindo, sentindo uma afinidade, né, maior pela personagem. É por aí, esses são os caminhos. Se eu ainda deixei dúvida, me fala qual é a sua dúvida, Greenby, tá? Eu vou responder agora a perguntinha aqui. Quais características da Lua? Quais as características que eu acredito que um bom ator ou uma boa atriz tem que ter? As características principais para ser um bom ator, eu acho que a gente pode pegar como ponto de partida esses 4 elementos da primeira aula. É por isso que eu achei tão importante falar sobre esses elementos, né, na nossa primeira aula, que que seria o nosso embrião de como a gente cria uma personagem, que é, primeiro, através da leitura. O primeiro passo que a gente dá para criar uma personagem, né, é a gente fazer uma boa leitura do texto. A gente fazer uma boa leitura significa a gente entender qual é o contexto geral da história, o que se passa ali, ter uma compreensão do que a nossa personagem representa dentro da história. Até nessa aula a gente tem essa análise do texto e é legal, isso vocês podem aplicar e criar seus próprios métodos de análise de texto quando forem estudar os próximos textos. Né? Então, esse é o primeiro passo, a gente vai pegando esses elementos. Tem uma coisa, um detalhe importante em relação a essa leitura do texto. A Stella Adler, que é um outro grande ícone entre os criadores e os grandes preparadores de elenco, né, que nós tivemos ao longo do século XX, ela fala sobre
vou colocar até um adendo, né? Nesse contexto dentro da história, isso a gente trabalha depois na expressão corporal, eu trato isso, mas ela fala muito sobre isso também. Dentro do texto, a gente geralmente, na narrativa, o próprio autor sempre dá esses elementos para a gente construir a fisicalidade da personagem. E dentro do texto, a gente Gabriel, já eu respondo a sua. Deixa eu só finalizar aqui a da Lua, que fez a perguntinha, tá? Quais são as características? É só finalizar aqui. Então, dentro dessa leitura de contexto que a gente tem que ter sempre como essência, né? A gente estudar o texto, ver qual é a pessoa, tem que se divertir com isso, né? A gente tem que nossa, cada detalhe que a gente descobre que está ali implícito no texto ou até explícito, nossa, minha personagem, poxa, que legal, isso aqui é um elemento legal que eu posso colocar, que são as características que a gente vai encontrando dentro dessa leitura inicial, onde a gente tem uma visão geral do que a personagem representa dentro da história. Na nossa segunda aula, a gente já vai puxar isso para o fato essencial ali da própria personagem, é do pessoal mesmo. Na segunda aula, a gente vai tratar sobre isso amanhã, né, que vai ser liberada amanhã, a partir das 8 horas. E esses elementos, esse estudo, essa dedicação, em primeiro lugar, é o que faz com que um ator ou uma atriz sejam bons atores. É a dedicação, é o cuidado de fazer essa construção, esse trabalho, de buscar esses elementos, de amar a sua personagem. Esse é o primeiro passo. E os 4 elementos que eu coloquei nessa primeira aula, eles são essenciais mesmo para que a gente perceba, por exemplo, que um ator ou uma atriz, quando estão interpretando uma personagem, estão vivendo aquela cena, vivendo a personagem, né? Dando vida a um ser fictício. Um detalhe importante, Lua, que a gente tem que perceber, por exemplo, que você pode colocar nos seus estudos, e quem está assistindo aqui pode usar isso como exemplo. Hoje em dia nós temos uma coisa muito legal, que é a tecnologia ao nosso favor. Agora eu estou fazendo uma transmissão ao vivo pelo meu celular, nós temos uma câmera, nós podemos nos filmar o tempo inteiro, nós podemos exercitar antigamente, né, e é um antigamente muito próximo, não tem tanto tempo assim, 10 anos atrás, era difícil você ter uma câmera. Então, nós atores, tínhamos que lançar mão do espelho para estudar a personagem e tal. E aí, de vez em quando, a gente conseguia gravar alguma coisa quando estava fazendo os nossos estudos, a não ser, né, num passo posterior, quando você já estava ali trabalhando na tela profissionalmente. Mas num período de estudos, a gente tinha muita dificuldade. Hoje, nós temos essa maravilha, né? Hoje nós temos essa maravilha nas nossas mãos, que é a tecnologia. E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai observar dentro dos nossos estudos, usando a tecnologia, fazendo uma filmagem, sempre não deixando com que, no momento em que esteja sendo feita uma filmagem, por exemplo, esse objeto ali de filmagem, a câmera, nos ingesse. Ao contrário, isso daí tem que ser um hábito mesmo, até porque uma das áreas, nós temos 3 áreas principais, né? Nós podemos, assim, hoje em dia, a gente pode até fazer criações, né? Mas os 3 pilares principais para a carreira de um ator e de uma atriz estão no teatro, na TV e no cinema. TV e cinema, a câmera é direta. Hoje em dia, existem até transmissões de espetáculos, e quando o espetáculo não é transmitido, ele, de repente, é filmado e trechos são colocados, por exemplo, no YouTube, e as pessoas têm a possibilidade de assistir as cenas. Então, a gente tem que se atuar com isso, tem que ter naturalidade, né? Daqui a pouco eu já entro na questão do Gabriel, porque
Agora a gente está falando sobre essa necessidade de ser um bom ator e uma boa atriz. E qual é o ponto principal? Que todos esses elementos vão fluir se nós observarmos isso ao longo dos nossos exercícios. Se você fizer uma cena, se você criar uma personagem, estudar texto ali, trabalhar, né, fazer aquele, por exemplo, uma cena para um videobook, né, um videoteste, do seu portfólio, né, que a gente coloca. Hoje em dia você pode colocar no seu perfil das redes sociais, que podem ser o seu próprio portfólio, você pode criar suas próprias personagens, filmes, fazer suas cenas e colocar no seu canal do YouTube, que vai ser mais um portfólio que você vai ter. E aí, o que você precisa perceber quando você faz esse teste, quando você filma uma cena que você está interpretando? Se você tiver a sensação de que você está encenando, já era. Porque nós encenamos, mas as pessoas não podem perceber. Por que nós encenamos? Porque nós não somos a personagem. Nós estamos dando corpo a um outro ser ali, a um ser fictício que a gente trabalhou dentro de uma literatura. Não é mesmo? Dentro do texto, dentro de um contexto geral que a gente vai fazer as cenas para transformar aquela história do papel em uma história que pareça real. Ela tem que ser verossímil. Ela tem que fazer com que o espectador acredite que aquilo dali não é uma encenação. Então, nós vamos encenar, mas ninguém pode perceber. E é só no momento em que a gente assiste uma cena e se comove e percebe, e não percebe que ela está sendo encenada, é como se aquilo ali fosse uma vivência real, aí é quando você vai chegar no ponto principal para ser um bom ator ou uma boa atriz. Claro que isso acontece através da prática, dos exercícios, do laboratório diário, da visão artística que você tem do dia a dia, onde você colhe elementos para construir personagens. Isso acontece através dessa construção aonde a gente chega nesses 4 principais elementos, que são verdade em primeiro lugar, mas a verdade ela acontece quando todos os outros dentro do contexto estão se desenvolvendo também. O carisma, a empatia provocada no espectador e a naturalidade. Então, é dessa forma que nós, através de todos esses pilares, de todas essas pequenas peças que a gente vai montando quando está construindo um personagem, é que a gente consegue fazer uma cena sem que o espectador, sem que quem está assistindo veja como uma encenação. Embarque naquilo que está acontecendo, embarque naquela cena. Eu acho que eu consegui responder. Se eu não conseguir responder com clareza a sua pergunta, a Lua pode me perguntar de novo e pode me trazer mais questões. Ah, boa? Boa aí. Vou colocar o nome. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu tenho mais uma pergunta. Do Gabriel, que ele agora é a segunda parte. Principais diferenças entre verdade e a naturalidade. A verdade... Bom, a naturalidade, a naturalidade, o nome já mostra basicamente como é que é natural. É o natural. É aquilo que você faz, por exemplo, algumas pessoas acham que o teatro, a teatralidade, quando você coloca na tela, fica exagerado. Então, eu me lembro de ver alguns preparadores de elenco comentando sobre isso, que às vezes é necessário desteatralizar, se é que essa palavra existe, acho que não, mas vamos fingir que ela existe, a cena para levar mais naturalidade quando você está fazendo uma cena num cinema, na TV, onde você busca mais o quê? Mais naturalidade. Mas
verossimilhança com o cotidiano. Então, eu diria que o teatro é a nossa música clássica, né? E aí a gente vai partindo para os ritmos mais populares. Quando quem toca música clássica ou canta música, né? Toca música clássica, toca qualquer outro gênero. Na minha opinião, né, o teatro é a base para qualquer atriz, qualquer ator, para que sejam bons, para que tenham base para ir para qualquer outro tipo de representação. E aí a gente passa pelo cinema, por exemplo, que na maioria das vezes tem um trabalho mais intenso, existem umas mudanças de linguagem, não que na televisão não tenha, mas basicamente a televisão ela vai para uma visão cotidiana e natural, naturalista, né? Aquela coisa cotidiana do dia a dia. Então, onde a naturalidade é maior. A naturalidade precisa estar presente também quando você encena no teatro. Por quê? O que é a naturalidade? É a desenvoltura. É você desenvolver bem a personagem. Né? Você ter desenvoltura em cena. Por exemplo, eu vou pegar aqui meu copinho, vou beber minha aguinha, que eu estou falando há um tempão. Copinho não, minha canequinha. Estava precisando molhar minha garganta. Então eu vim aqui, peguei a minha canequinha, bebi minha água, coloquei aqui. Não é uma coisa engessada, não é uma coisa artificial. É a naturalidade, é como eu vou fazer. Vou pegar uma água, vou colocar aqui, apesar de estar fazendo uma transmissão numa live. Então, esse é o meu movimento, é o natural. Quando um ator ou uma atriz fazem uma encenação onde existe uma certa artificialidade, a menos que seja uma personagem extremamente caricata, ou uma personagem que tem algum traço assim, sei lá, isso vai depender muito da narrativa, que tenha um traço exagerado, onde. Mas até aí a gente vai ter que encontrar naturalidade para essa personagem convencer. Porque aí a gente vai pensar assim, poxa, peraí, se eu for fazer uma personagem caricata, eu não vou poder ser natural. Quem disse que não? A naturalidade também vai estar presente aí, numa personagem caricata. Por quê? Porque quando o ator ou a atriz fizerem uma personagem caricata, essa personagem vai ter que demonstrar essa performance de forma natural, porque aquilo vai ter que ser dentro da. Tem que fazer parte da personalidade da personagem. Ela tem que ser aquele é o estereótipo dela, aquela é a roupagem da personagem. Então, eu não posso forçar para fazer uma personagem, por exemplo, uma personagem que fala, quantas pessoas que a gente conhece que por aí, por exemplo, no nosso dia a dia que a gente conhece, que tem uma certa performance razoavelmente caricata, né? A pessoa fala e tal, ela é cheia de gestos, parece uma personagem já pronta. Só que aquilo ela desenvolve de forma natural, porque aquela pessoa é assim. Então, se a gente vai desenvolver uma personagem que não tem esses traços caricatos, a naturalidade é para mostrar que aquilo dali não está sendo uma encenação. Aí entra aquele detalhe que eu falei antes. Se você mostra que você está encenando, eu vou. Peraí, eu vou pegar aqui a caneca, tal, vou beber. Então, é uma coisa assim, meio forçação de barra, não vai ter a naturalidade. Então, eu tenho que buscar esses movimentos que a personagem vai ter durante uma cena. Esses movimentos têm que ser movimentos verossímeis. Não pode parecer que aquilo é uma marcação. Sabe marcação de cena? Fulano, o diretor vai lá e fala, você vai fazer uma cena, e aí você tem que andar de um lado ao outro, aí você dá 3 passos, mais ou menos, aí você para do outro lado da sala, porque ali tem uma marcação de câmera, e aí você tem que parar ali, se enquadrar, porque na câmera nós temos o detalhe do enquadramento, então, dependendo do enquadramento, não posso me mexer muito. No teatro eu tenho a expansão, e quando eu estou diante de uma câmera, eu tenho ali uma vibração? Não, eu vou ter que trabalhar
uma certa contenção de espaço, pode-se dizer assim. Só que eu não posso perder a naturalidade por causa disso. Eu não posso nem perder a naturalidade. Quando eu estou fazendo... de vez em quando eu paro aqui para dar uma olhadinha aqui nas perguntas, para poder pescar para depois. É por isso que eu dou essas paradinhas. Já já eu chego lá. Então, quando eu tenho que ter a naturalidade que a personagem precisa numa marcação de cena. Mesmo no teatro, tanto no teatro quanto quando eu vou para frente de uma câmera, quando eu estou ali fazendo uma encenação aonde o meu enquadramento é menor, de repente eu estou fazendo close, fechadão aqui, aonde eu tenho que transmitir toda a emoção da personagem numa cena densa, porque normalmente quando é muito fechada assim, é uma cena densa, e aí eu vou ter que ter essa caminhada, eu vou ter que fazer essa marcação, eu vou ter que seguir todos os detalhes que foram passados técnicos e, ao mesmo tempo, eu vou encenar, vou estar dentro daquele quadro e vou ter que passar aquela emoção necessária que a personagem tem que transmitir na cena. Geralmente, quando fecha muito, né? Quando fecha muito, os olhos é que são a porta do sentimento da personagem. E através do olhar, os olhos é que o sentimento vai ser transmitido para quem está assistindo do outro lado. Percebeu a necessidade de naturalidade em todos os momentos? Não só na movimentação da personagem, para não parecer que é um movimento forçado, né, no cotidiano dela ali, naquela cena, no movimento que ela está fazendo, e ao mesmo tempo eu tenho que ter essa naturalidade para conseguir fazer a marcação, para não ficar aquela coisa assim, tenho que andar 3 passos para lá, fala tal, tenho que andar 2 passos para cá, fechar na câmera e fala tal. Eu tenho que ter desenvoltura, essa naturalidade. Tenho que trabalhar, inclusive, com essa naturalidade, ela vai ser facilitada se eu entender que eu tenho que estar improvisando o tempo inteiro. Então, mesmo que eu tenha uma marcação, vou pegar o mouse aqui, né? Do lado do meu computador, pegar o mouse. Eu tenho que pegar isso aqui na tronca. Vou pegar o mouse. Tá. Quando eu pego o mouse, eu não vou ficar fazendo aquele movimento assim, minucioso e marcado. Opa, tem que pegar o mouse, eu tenho que levantar para olhar. Não. Quebrou. E aí eu vou olhar aqui no trabalho que eu estou fazendo e eu vou fazendo com naturalidade. E aí, como é que a gente consegue dar essa naturalidade? É a gente entendendo que em todos os momentos da nossa vida, a gente improvisa, concorda comigo? Então, a gente tem que usar esse elemento, mais um elemento, né? Esse improviso, trazer a nossa realidade para dentro da cena, usando como exemplo, né? No nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, nós estamos o tempo inteiro improvisando. Aqui, por exemplo, cada vez que alguém me manda uma pergunta, não foi combinado. De certa forma, não, de total forma, eu estou o tempo inteiro improvisando. Mesmo que nós estejamos falando, eu tenho aqui minhas anotações aqui, dos elementos principais, algumas questões que eu já vi em algumas perguntas, eu vou lá, anoto minhas colinhas, com alguma coisa que eu tenho que passar para vocês para não esquecer, porque na verdade é só para não esquecer de passar algum ponto, mas mesmo assim, vocês, né, me fazem uma pergunta, eu leio, é um improviso que eu vou estar fazendo, vai ser uma situação inusitada, não vai estar marcada, não vai estar combinado. E aí que entra a naturalidade. E é isso. E aí a gente tem que ter esse olhar, a observação, o olhar do artista, que é diferenciado. Nós somos artistas. Nós que trabalhamos com a arte, somos artistas. Existem várias formas de arte. A nossa forma de arte é a arte de representar. E a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Nós temos que ter essa naturalidade. Nós temos que ter a consciência de que
No nosso dia a dia, a gente improvisa o tempo todo. É por isso que é tão natural, não é? Mesmo que eu pegue aqui o meu... Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre a naturalidade. Eu já falei? Não, eu vou lançar ainda não. As dicas eu ainda não lancei, não. Eu lancei samba, isso mesmo. Lancei carisma e verdade. Eu já gravei, mas eu ainda não lancei. Mas eu já vou adiantando aqui. Em breve as dicas estarão nos meus perfis. Então aproveitem e me sigam, né, nos meus perfis das redes sociais. E eu sempre dou alguma dica assim especial a mais ou diferente entre um e o outro em uma ou outra rede, né? E aí eu falo sobre na naturalidade, eu tenho um vídeo sobre improvisação. E aí eu também falo desse detalhe, que é importante. A improvisação, a gente improvisa o tempo inteiro no nosso dia a dia. A gente não sabe o que vai acontecer mesmo. E eu chegue aqui, planejei, hoje eu tenho a minha live, né? Pô, beleza, coloquei tudo e tal. Mas imaginem, então, se acontece um imprevisto, né? Sei lá, acabou de acontecer um imprevisto. A minha cachorra, não sei se vocês estão ouvindo, porque o fone de ouvido costuma... ela está do lado de fora aqui do meu home office, aqui do meu estúdio, mas ela fica grudada. Então, ela ouviu alguma coisa, está latindo. Essa é uma situação inusitada. E aí eu poderia simplesmente fingir que não estou ouvindo, mas eu já aproveitei para mostrar que essa é uma situação inusitada. Eu podia falar com ela, fica quieta. Seria uma situação inusitada. É o improviso. É o momento que nós vivemos a cada instante. Nós vivemos a vida a cada instante. No segundo seguinte, já vai ser outra vida. No segundo anterior, já é o passado. Então, isso que a gente está vivendo aqui nesse momento, por exemplo, é o nosso momento presente. Por exemplo, se vocês fazem uma pergunta, por mais que eu tenha já aqui algumas respostas pré-programadas, entre aspas, afinal de contas, a gente está falando sobre a aula, eu vou ter que improvisar, porque existem também perguntas diferentes. Já vieram algumas perguntas que que estão dentro do contexto, mas não estão dentro do tema da primeira aula. E isso é sempre importante, a gente trabalhar com o improviso. E isso a gente tem que observar. Esse olhar a gente tem que ter para trazer isso para a realidade da personagem. Lembrando de novo, vocês sabem que o professor repete toda hora porque é necessário, né? Porque a gente precisa fazer com que as informações sejam retidas. Quando eu falo uma frase inteira, 10% dessa frase é retida. Então, se eu repito, mais um pouquinho vai ser, e mais um pouquinho vai ser. Então, existem pontos fundamentais que precisam ser fixados. Então, a gente vai sempre repetindo. Então, mais uma vez, eu vou falar sobre um detalhe importante, eu vou repetir. Que eu já falei como ponto fundamental para que se seja um bom ator ou uma boa atriz. E qual é esse ponto fundamental? É eu ter a sensibilidade de fazer uma personagem fazendo com que ela tenha total sentimento de verdade, para que quem está assistindo não perceba que é uma encenação. Quando eu trabalho esses pontos, essas nuances, tenho essa percepção no meu olhar do cotidiano, consigo trazer isso para a personagem, eu dou a ela naturalidade, eu trago verossimilhança. E, gente, isso a gente alcança com a prática. Porque no início a gente fica meio na dúvida, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Será que eu vou passar naturalidade? Ai, será que a minha personagem... Aí dá uma gaguejada. A gaguejada, inclusive, faz parte do nosso dia a dia. Se essa gaguejada estiver dentro do contexto da personagem, não tem problema. Se for uma gaguejada porque não sabe o texto, aí já vira encenação. Eu acho que deu para fazer uma visualização em relação a isso. Né? Gaguejei porque eu esqueci o texto e me deu aquele nervosismo. Aí a pessoa vê que eu estou encenando e ainda estou com insegurança. Aí eu não passei a naturalidade. Mas a minha personagem pode, de repente, gaguejar. Ou eu posso gaguejar porque eu esqueci a fala e usar isso como um gancho para
minha personagem, não é mesmo? Aí eu vou fazer o uso da improvisação. Gaguejei porque eu esqueci o texto. Aí, não estava. Ai, meu Deus. Então eu não vou deixar com que quem está do outro lado perceba que esse gaguejo foi porque eu esqueci o texto. Isso pode ser um caguete da minha personagem, ou um momento da personagem em que ela teve uma insegurança e gaguejou na cena. No teatro, por exemplo, não existe a possibilidade de voltar, né? Não dá para eu chegar lá em cena ao vivo, né? Errei o texto. Aí, peraí que eu vou voltar a cena. A não ser que seja marcada uma comédia, né? Porque isso a gente vai observar uma comédia e tal. Esse tipo de, às vezes, de trabalho, mas tirando quando é marcado numa comédia ou num espetáculo específico, eu não tenho como, esquecendo o texto, falar para a plateia, falar assim, gente, peraí, calma que eu esqueci o texto, vamos começar a cena de novo, quem está encenando comigo, se for um monólogo, né? Eu vou voltar e vou fazer de novo. Aí dá, né? Aí se for uma cena, por exemplo, que tem um peso muito grande dentro do espetáculo, arranquei o espetáculo. Se é uma cena que faz parte da brincadeira, é outra história. E por aí é que vai. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aí eu falei da naturalidade, da verdade, respondendo para Gabriel. E a verdade é aquele sentimento que a personagem tem que ter. E faz com que. E aí tem que ser meio mútuo, né? A minha personagem tem que transmitir verdade. Porque as pessoas têm que acreditar que aquilo dali é um sentimento real. Não tem que ser, eu tenho que transmitir e quem está do outro lado tem que ter esse sentimento, sentir que aquilo que a personagem está vivendo é real, é verossímil. E é dessa forma que a gente consegue fazer com que o espectador ou a espectadora do outro lado sintam a vontade de ver de novo a cena, de saber o que está acontecendo com aquela personagem, de ver o que vai ser feito no desenrolar da história. E, detalhe, né? Vai fazer com que num reprise, por exemplo, né, afinal de contas, todo mundo quis ver de novo a Avenida Brasil e a Carminha chegou aí, chegou já, calma, já vou colocar, peraí. E a Carminha chegou aí arrebentando de novo no reprise que a gente teve em função da pandemia, que espero que acabe logo, para que a gente volte ao nosso cotidiano, né? Eu não diria voltar ao normal, porque acho que depois de uma situação como essa, a gente dificilmente vai voltar. A gente nunca volta ao passado, né? A gente está sempre andando para frente. Nós vamos continuar caminhando para frente, torcendo para que isso acabe logo. Em função disso, a novela se reprisou e em horário nobre, né? Inclusive, e ela fez esse grande sucesso. E todo mundo queria ver de novo. As pessoas que viram, quem não viu, se encantou, e quem já tinha visto quis assistir de novo, porque a personagem é extremamente rica, porque a personagem Carminha tem todos esses elementos e muitos outros mais que a gente vai descobrindo ao longo do exercício, que a gente vai descobrindo ao longo da prática. E ela tinha ali a verdade, a personagem dela era extremamente verdadeira, não tinha como não acreditar que aquilo que ela estava vivendo era real. Ela tinha o carisma, porque despertava aquela comoção, despertava um sentimento em alguns momentos de solidariedade mesmo em relação ao que ela viveu, mesmo ela fazendo todas aquelas atrocidades, né? Então aquele carisma que é a atriz quem transmite, né? Ela coloca aqueles detalhes, é um jeitinho de olhar, é um sorriso, é uma forma de falar em determinada situação, né? E aí ela, com aquela verdade toda da sua personagem, com aquele histórico, com aquele peso que ela tinha nas costas, ela despertava no espectador a empatia e a naturalidade, porque ali a gente via uma pessoa que tinha aquelas características, não uma atriz encenando. Acho que os 4 pontos a gente chegou bem aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar. A gente estava tentando aqui ver. Eu estava tentando colocar vocês, mas vocês não estão entrando. Deixa eu ver se agora vai.
Estou enviando o convite, mas não está entrando. Está com algum tilt aí no Instagram, no aplicativo. E eu não tô com... Ai, conseguiu. Conseguimos. Agora foi. Eu te chamei já um monte de vezes, não foi. Chamei Gabriel, também não foi. E aí, tudo bom? Tudo. Tá dando pra me ouvir? Tá dando para ouvir sim. E aí, tá gostando? Assistiu a primeira aula, né? Assisti, sim, foi muito boa. Ah, que bom, tá gostando da Semana da Criação da Personagem. Tem muitas dúvidas ainda? Não muitas, foi bem claro. Ah, que bom! E aí, o que você gostaria, assim, de saber um pouco mais, para a gente conversar um pouquinho? Que é bom, eu gosto de conversar com vocês, é mais legal, né, assim, com a participação, do que eu ficar só fazendo aqui o discurso o tempo inteiro, dando a aula e tudo mais. É bom a gente ter esse feedback, né, trocar umas ideias. Pois é, eu não tive muita dúvida, mas eu quero me aprimorar mais. Legal, isso mesmo. E a gente aprimora... Ai, deixa eu só fechar aqui, peraí. E a gente se aprimora fazendo sempre, estudando, né, fazendo os nossos exercícios. E essa carreira é uma carreira que a gente tem que estudar sempre. O pessoal pensa que é moleza, né? Nasce com um dom, já nasce, a ator e a atriz já nasce pronto. Trabalha pra caramba, mas é um trabalho bom, né? É uma coisa boa, é uma construção, que a gente faz ali da personagem, a vivência e tudo mais, e é através do exercício. Eu também acho isso e o mais difícil, assim, não é que é difícil, mas que muita gente pergunta mesmo, é como decoração de texto, essas coisas assim. Boa pergunta. Boa pergunta essa que você fez. Aí é que está um ponto importantíssimo. Essa palavra tem que esquecer. Decorar texto. É Irailson, né? Tá certo? Sim. Falei certo? Isso, Falou. Irailson. Essa palavra a gente nem pode pensar nela, como decorar um texto. Na verdade, a gente não decora o texto. Quando a gente pensa em decorar, a gente já dá o primeiro passo para não lembrar do que vai ser falado na fala. Sabe por quê? Porque a gente pensa em decorar as palavras, a gente não pensa no contexto. O que a gente tem que pensar sempre quando a gente vai estudar uma personagem, quando a gente pega um texto? É nessa palavra, estudar. A gente vai estudar as falas, a gente vai estudar as características da personagem, a gente vai estudar qual é o histórico que ela tem, quais são os elementos que justificam as atitudes dela e o que significa cada cena. A gente estuda o significado da cena e aí a gente vai estudando as falas, naturalmente a gente memoriza. Na verdade, a gente memoriza, a gente não decora, porque a diferença da gente memorizar e a gente estudar para a gente decorar é que decorou qualquer coisa a gente esquece. Né? Qualquer incidente, qualquer coisa que aconteça. Deslize, né? Qualquer deslizezinho. Peraí só um pouquinho que tem alguma coisa aqui no meu olho, tá me incomodando. Peraí, bom, acho que foi um cabelinho que entrou aqui no olho. Pronto, agora foi. Quando a gente pensa dessa forma, em decorar, qualquer coisinha que acontecer vai fazer a gente perder o contexto da situação. Quando a gente estuda, a gente entende o que está acontecendo em cada cena, a gente entende o contexto da cena, a gente consegue memorizar com facilidade o que vai acontecer nela. E aí a gente não vai esquecer o que a gente vai falar, as nossas falas. E mesmo que aconteça um branco, eventualmente, o que vai acontecer? O que acontece, né? Vamos supor Sim. que... e às vezes, mesmo quando é uma gravação de um filme ou ou acontece numa novela, poxa, às vezes é uma cena intensa. Você não está sozinho, tem outras pessoas, tem um monte de gente ali participando. Aí você, esqueceu. Esqueci. Né? Às vezes você consegue, na maioria das vezes, né, é possível você segurar a dramaticidade da cena, mesmo quando acontece um branco, quando você tem o entendimento do contexto da cena, você consegue segurar essa emoção e voltar para dentro
da personagem, voltar para dentro das falas e recuperar aquela cena, relembrar o que você precisaria falar ali naquele momento específico daquela cena. Então, o importante é sempre pensar dessa forma, porque vai ficar mais fácil. Você vai perceber que quando você pegar um texto e tiver essa característica, esse olhar diferenciado, a gente já fez nessa nossa primeira aula algumas análises, né, ali do texto. Isso ajuda muito a gente também a memorizar, porque a partir dessas análises que a gente vai fazendo, vai entendendo o que a personagem representa, depois a gente vai ver o que a personagem dentro da história, e depois a gente vai ver o que é o pessoal da personagem dentro do contexto, depois tem ali a linha do tempo, onde a gente cria um histórico que, se não estiver presente no texto, a gente cria para dar contexto, para dar riqueza para a personagem. Todo esse trabalho que a gente vai fazendo ajuda na memorização do texto. Então, dificilmente vai acontecer um esquecimento. E se acontecer, você vai conseguir se manter dentro do contexto e vai, de repente, fazer uma substituição de uma fala que vai fazer com que a cena continue rica do mesmo jeito, né? A cena se desenvolva e você consiga voltar para dentro da cena, voltar para as falas que você precisaria dar ali, né, naquela personagem, e vai fluir. E os sentimentos da personagem ali também vão fluir dentro do contexto. Pois faz um tempinho já que eu gosto muito desse meio de atuação, eu canto também. Legal, isso é bom, é bom. Isso é bom mesmo, porque quanto mais elementos você adquirir, melhor. Imagina então você cantando, se você for fazer um teatro, um espetáculo musical, já é um contexto muito grande, já é meio caminho andado, você já vai ter uma preparação. E se você for fazer uma personagem, por exemplo, que é um cantor, ou um estudante de música, ou alguém que tem o sonho de ter uma carreira de canto, você já vai ter os elementos aí também, já vai estar com a voz preparada, né? Você pode, de repente, um dia quiser fazer dublagem, por exemplo. A música também vai ajudar, porque para ser dublador é necessário ser ator, né? E existem também, essa é mais uma porta também que a gente trabalha quando a gente cria personagens, porque é necessário. Por mais o pessoal fala, uma moleza, o cara é dublador, ele vai só imitar. Não, ele tem que fazer ali a parte técnica e ao mesmo tempo tem que interpretar, porque senão fica horrível, né? Aí vai ficar aquelas dublagens que você vai preferir a legenda. Eu, particularmente, eu gosto muito. Agora é meu cachorro latindo. Seu cachorro. Não tem jeito. Não tem jeito, não. A gente estando em casa sempre tem os nossos bichinhos. Tem gatinho também, eu tive que fechar aqui a porta aqui do home office, porque eu tenho, até aparecem umas aulas. Teve um dia que eu estava filmando uma das aulas e ele estava grudento, não queria sair de jeito nenhum, fiquei com peninha. Ele ficou deitado aqui. Até tem uma das aulas em que isso acontece. Mas é natural, é normal, não tem problema não. E é bom, né? Faz parte da naturalidade da cena. Faz parte do contexto. Pois é, ele é muito grudentinho, tá aqui comigo. A minha também é, mas eu deixei ela lá do lado de fora, porque de vez em quando ela dá uns ataques de latido, e aí ela late alto, né? Então, fica um eu já, no complicado. caso, já tô aqui fora. Legal. Mas aí me fala, esclareci sobre como que a gente faz para não esquecer um texto. Eu tenho dica também no meu Instagram, no meu canal do YouTube, falando sobre isso, sobre a necessidade da gente estudar o texto, não pensar em decorar. A gente não pensa em decorar, porque, mas tem técnica não tem técnica de decoreba, tem técnica de memorização, viu? A gente estuda, a gente memoriza, e aí a gente, dentro do contexto, dificilmente vai esquecer o que a gente tem que falar naquela cena específica. Né? Sim, Tá tudo respondido? Tá sim, era só essa minha dúvida. Então tá bom, eu espero que você assista todas as aulas, que
o aprendizado seja legal para você, que você se divirta bastante também, porque eu acho que é muito importante a gente gostar do que a gente está fazendo, se divertir também. Sim, eu gosto muito. E a gente tem outra live Tira Dúvidas no sábado, para as outras aulas. Então você pode participar, perguntar de novo para as aulas, porque a gente ainda tem mais 4 aulas, até lá são 3, porque a quarta vai ser no domingo ao vivo também, onde eu vou falar das características psicológicas das personagens, como a gente constrói isso. E deu uma travadinha, acho que ele foi lá para fora e ficou longe ficou longe do Wi-Fi, alguma coisa assim. Não, voltou. E no sábado, às 6 horas da tarde, no domingo às 5 horas, é uma hora mais cedo, porque é domingo, né? A gente... Sim, eu vi aí no começo da live, você falou também, né? De dormir mais cedo, Então a gente no sábado tem outra, participa de novo, se tiver mais dúvidas, a gente tenta participar ao vivo desde o início, vamos ver se o Instagram vai facilitar pra gente. Tá bom? Pois é. Tá bom, obrigada. Tudo certo então, Iranilson? Então, Irailson, eu vou chamar mais alguém aqui, que tem uma galerinha aqui chamando, vou ver como é que estão as perguntas. A gente já tá... já passamos de 1 hora já tem 1h20 quase aqui na live. Então também, mas eu vou responder o máximo a galera, o máximo que eu puder a galerinha, e vamos ver se tem mais gente aqui querendo falar, tá bom? Tá bom. Até a próxima live, hein? Eu vejo você aí durante a semana, nos comentários, nas dúvidas, é só falar comigo. No WhatsApp também, falei com você hoje. Isso mesmo. Tá bom? Então tá, até a próxima então. Beijinho, Iranilson. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Peraí. Opa. Mudou aqui a dinâmica, mas já foi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, já que eu já tinha visto. Peraí. Só um pouquinho, Samuel, deixa eu ver aqui as perguntas. Se você tiver ainda aí, ampliar o conhecimento, recomendo o livro Ator no Método do Eugênio Nust, e foi um propagador das ideias de Stanislavski. Boa dica, muito bom livro. Isso aí, as dicas são ótimas, hein, galera? Deixa eu ver se temos mais perguntas. Peraí, vamos ver aqui. Peraí. Vamos ver se agora vai, Gabriel. Entendendo. Entrar ao vivo, vamos lá. Estou entendendo que você não está vindo. Será que é por causa de... Será que você está me seguindo? Será que é isso? Daqui a pouco eu tento de novo. Vou tentar o Samuel aqui. Vamos ver se ele entra. Tenta lá, Gabriel. Vê se de repente é isso. Vamos ver se Samuel... Eu acho que foi o convite. Vamos ver. Não deu nenhuma mensagem. Oi! Não tô conseguindo. Ai, adorei que você me chamou. O Samuel também não foi, não. Não existe Instagram. Só não chegou o vídeo ainda, vai chegar. Está passando aqui. O Samuel pergunta se ele esquecer algo, se ele pode improvisar. Sim, desde que esteja dentro do contexto, desde que ninguém perceba. Às vezes, até em vídeo, isso acontece. E existem cenas de improviso que ficam até famosas. Depois, quando a gente vai assistir making-offs, por exemplo, de grandes produções, eu gosto muito de assistir making-offs
Tem alguns vídeos interessantes no YouTube. Com as frases de improviso mais famosas e tal. Acontece sim, mas a gente tem que evitar ao máximo, a gente tem que tentar sempre memorizar, estar dentro do contexto. E existem diretores e autores que não gostam quando atores improvisam indiscriminadamente. Quando é improviso necessário, aconteceu para não perder aquele clima, né, aquela construção, aquele trabalho que está sendo feito. Quando a cena está densa, está boa, de repente esqueceu. E aí não vai parar a cena, né? Vai atrapalhar todo mundo, começar tudo de novo, só se não tiver jeito, né? Mas se for possível fazer um improviso para manter o contexto e tentar voltar para a cena para não quebrar o clima que está acontecendo ali, é sempre interessante, porque é a melhor forma, né, de você lidar com o imprevisto. Os imprevistos que trazem a naturalidade no nosso dia a dia. Deixa eu tentar de novo. Não está indo, Gabriel. Coisa estranha. Você daí para aqui também não consegue me chamar, né? Eu também não consegui chamar o Samuel. Também não entrou, está dando a mesma mensagem. Eu consegui chamar o Irailson. Também não está vindo, Samuel. Também não... entrou. O Samuel entrou. Tá meio escuro, né? Deixa eu chegar pra cá. Cadê, né? Fala, Samuel. Sou eu. Tudo bom? Então, você está falando, tudo bem? Eu estava respondendo. Tudo bem, eu estava respondendo a sua pergunta. Dele mesmo? O Irailson? O menino. O Irailson. Isso, você estava falando da questão de decorar o texto. O certo não é decorar, né? O certo não é pensar em decorar. Então, eu estava pensando o seguinte, pelo que você falou, é isso que eu estou pensando. Pelo que você disse, importante é você visualizar, criar na memória aquela cena imaginativa, isso? Imaginar aquilo ali, quando estiver lendo já, você imaginar aquilo ali que vai acontecer. É mais ou menos isso? E facilita... Faz parte também. Facilita, sim. A imaginar visualizar, imaginar, visualizar a cena. Como se... Inclusive, essa é uma dica importante. Quando a gente precisa transmitir pelo olhar uma cena específica, um tipo de emoção específico, densa, né, uma emoção mais densa. Não entendi. Pode falar. Tá um pouquinho quando a gente... escuro, mas não tem problema, não, tô te vendo. Aí a internet ficou um pouquinho ruim, mas tudo bem. Não, tá dando para eu te ver, tá um pouquinho escuro, mas dá para ver. Deixa eu voltar aqui, peraí. A questão que a gente estava falando... Sim, da visualização para sim, da visualização, o que eu ia falar. Visualizar a cena. Quando eu preciso transmitir em vídeo, é muito necessário, né, essa transmissão pelo olhar, principalmente nos quadros muito fechados. A emoção da personagem, ela sai pelo olhar. No teatro também, eu tenho que emanar, corpo, tudo, energia e tudo mais. Mas o vídeo é mais essencial ainda. Por quê? Porque, em geral, os quadros são mais fechados. O que ajuda a fazer com que essa emoção seja transmitida pelo olhar? A visualização da cena, né? Imaginar aquilo que está acontecendo, trazendo a emoção da cena, transmitindo pelo olhar, vivenciando através dessa visualização. Isso ajuda muito a trazer
a trazer para a personagem esse sentimento, e esse sentimento ele acaba sendo com mais facilidade, ele acaba sendo transmitido pelo olhar também. Você falou também da personagem. Essa personalidade da personagem e o que ela é capaz de fazer também ajuda nessa memorização, pelo que você disse, mais ou menos, não é? Tem que... Porque, por exemplo, aí no caso eu já tenho que ter criado a personagem, não é? Eu já criei a personagem, aí eu já sei o que ela faz. Na verdade, a gente está sempre trazendo elementos novos. A gente faz aquela base, mas a gente, quando já começa a memorizar esse texto, a gente já começa nas primeiras leituras, a partir do entendimento do que a personagem está vivendo. Eu não preciso ter finalizado para conseguir fazer essa memorização. Ela já vai acontecendo naturalmente. É um processo que a gente vai trabalhando ao longo, né, da cena. E os outros detalhes, eles vão só colaborando para que essa cena flua da melhor forma possível e para que eu consiga ter esse contexto, ter o entendimento do contexto em que a personagem se encontra. E aí isso vai me ajudar nessa memorização, esse entendimento, entender o texto, entender a situação da personagem, é um fator primordial para que a gente consiga fazer toda essa construção. E isso vai automaticamente auxiliar na memorização do texto, porque você entendendo todo o contexto, entendendo a situação, você vai precisar saber qual é o contexto daquela cena. Essa é a cena, por exemplo, em que há uma discussão da minha personagem com o rival dela em cena e tal. Aí você já sabe qual é o contexto, então você já entende o que vai ser necessário ser trabalhado naquela cena. Isso vai ajudar na memorização, e aí é só, né, perceber os pontos principais. O que são os pontos, quais são os pontos que tem que essencialmente estar sendo levantados nessa cena para que essa emoção da personagem, para que aquela cena aconteça. Quais são os elementos que tem que estar ali, né? Quais são as falas que vão estar sendo discutidas? Qual é o assunto que não pode faltar naquela determinada cena? Isso tudo vai ajudar na memorização do que você tem que falar em cena. Esse entendimento, esse contexto todo esse trabalho. Sim. E acaba sendo natural. Acaba sendo natural a memorização também. Então, isso tudo é exercício. Por exemplo, mesmo uma pessoa um ator ou uma atriz que trabalha incessantemente todo dia, para um tempo, está de férias e tudo mais, você volta ali, é igual um atleta. O atleta, ele está ali no ritmo, está a todo vapor. Vai estar em forma, a forma física total. Aí a forma física, técnica e mental fica tudo junto. Então o desempenho vai ser alto. Aí, a partir do momento em que existe uma parada, você tem que recuperar isso aos pouquinhos. E isso a gente vai trabalhando também. É através do exercício diário, do trabalho que a gente vai fazendo, que isso vai virando um hábito. E aí a gente não pode deixar de lado, porque senão enferruja. Aí depois tem que retomar tudo de novo. Claro que aí quando você retoma, por você ter uma experiência prévia, vai ser mais rápido para você chegar naquele ponto pleno, né, pode-se dizer entre aspas. Mas a gente exercitando, a gente mantém a nossa forma. E isso acontece também quando a gente trabalha uma personagem. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa, porque eu já vi atrizes e atores falando o seguinte, na televisão, né, principalmente, até em filmes mesmo, tipo assim, não sei se falaram a verdade, mas falaram, tipo assim, olha, o diretor levou o personagem
para esse ponto aí. Só que eu mesmo não sabia que o personagem ia mudar desse jeito, não sei o que e tal. Isso acontece mesmo de verdade? Olha, dentro de uma obra fechada é um pouco mais difícil disso acontecer. Normalmente é feito uma obra fechada, né? Numa série, um filme, isso dificilmente vai acontecer. A não ser que o ator ou a atriz, de repente, levem o perfil da personagem ou a construção para um lado onde, de repente, o roteirista ou o diretor não ache que está muito legal e aí ele pede, de repente, para fazer... para isso que ele está ali, ele é o diretor, né? A direção é muito importante, a gente sempre ouvir a direção, e principalmente os escritores também. Porque às vezes a gente cria uma personagem e leva para um lado X e realmente acontece de forma equivocada. Numa obra fechada, isso vai ser trabalhado antes antes de começarem as gravações, porque existe aquela preparação do elenco e tudo mais, geralmente. Sim, claro. Quando é uma obra aberta, como é uma novela, por exemplo, já é diferente. Pode acontecer, por exemplo, que seja pedida uma mudança do autor, seja feita até pelo autor ali, uma mudança drástica do perfil da personagem, em função da repercussão externa. Porque a novela é uma obra aberta, uma personagem que, por exemplo, quantas vezes a gente já não ouviu atores e atrizes falarem que entraram fazendo uma ponta, a personagem de repente ia sumir depois de alguns capítulos, mas a repercussão da personagem é tão boa que o autor resolve criar novos capítulos e aquela personagem acaba ganhando um destaque maior dentro da história. Por quê? Porque aí, de repente, desses elementos todos do trabalho que o ator e a atriz fazem, carisma, empatia, desenvolve uma afinidade com o público e aumenta a audiência. E é muito importante para uma emissora ter audiência, as pessoas gostarem do produto que está sendo mostrado ali, porque a novela é um produto, um filme é um produto. E eles precisam de audiência para continuar mantendo a máquina, né? Isso está tudo dentro do contexto. Então, isso acontece mais comumente, isso é muito comum, inclusive, né? Não necessariamente porque o ator ou a atriz erraram na mão, né? Para o perfil da personagem, mas às vezes em função da repercussão externa. Pô, vamos dar uma mudada aí, às vezes caiu. Mas terminando a questão, mas às vezes é uma personagem, a gente já teve casos de personagem que morreu antes da hora, porque a repercussão da personagem foi péssima, mas às vezes não é porque o ator ou a atriz fizeram mal ou bem a personagem, às vezes é uma personagem polêmica, que trata de algum tema. Isso acontece muito em novela, né? Quantas vezes a gente já não viu aí que levantaram polêmica, porque levantaram temas que as pessoas não sentem muita não ficam à vontade quando tratam de determinados temas, né? Determinados temas polêmicos. E aí, às vezes, existem viradas, às vezes personagens acabam sendo tirados por causa desse tipo de repercussão. E não tem nada a ver com a performance do ator ou da atriz. Às vezes a performance está sendo até boa demais, está fazendo com que as pessoas acreditem tanto na veracidade daquela cena que elas esquecem que ali é uma ficção. Ali é uma ficção. Elas entendem aquilo como se fosse real, como se aquilo realmente estivesse mexendo na estrutura, na vida ali deles, de quem está assistindo ali do lado de fora. Isso acontece sim, não é difícil de acontecer não. Mas a gente sabe que com todo esse trabalho que é feito, pode acontecer uma mudança de direção da personagem em função de repente, o autor ou o diretor entenderem que deveria ser num outro rumo, ou em função, às vezes, da opinião pública forçarem um pouquinho para que isso aconteça. E é isso aí. Eu acho que eu consegui responder. Se eu não respondi totalmente a pergunta, pode perguntar de novo. E temos 1h40, quase minutos de live, né?
E deixa eu tentar de novo aqui o Gabriel. Deixa eu ver se ele ainda está aqui, porque a gente já está aqui há bastante tempo. Não sei se ele ainda está aqui. Ah, eu acho que ele está sim. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Se não der para... Não consigo entender porque que ele não está entrando. Mas a gente tem uma live no sábado, né? E aí a gente tem outras aulas. Vão ter mais dúvidas e a gente pode conversar. Deixa eu tentar mais uma vez. Entrar ao vivo. Não pode participar, não estou entendendo. Talvez, de repente, precisa sair e entrar de novo. Acontecem esses bugs, né? Mas a gente tem mais uma aula aí. Deixa eu ver aqui. Mais alguma última pergunta para a gente encerrar nossa live de hoje? Enquanto isso, eu vou lembrando que a nossa Semana da Criação da Personagem acabou de começar, gente. Esse é o nosso segundo dia. É a nossa live. Ontem nós tivemos a nossa primeiríssima aula, onde a gente fala onde eu falo, né, dos elementos essenciais que a personagem precisa ter, onde eu falo sobre como a gente pode fazer da melhor forma, né? O primeiro passo mais importante é a gente fazer uma boa leitura do texto e entender o que a personagem representa dentro da história como um todo. É a gente ter uma visão do todo. Paulo Matos, obrigada. Que bom que você está aqui, bom que você está gostando da aula. E a semana está só começando. Ontem eu falei sobre essa importância da leitura do texto, né? De entender a personagem dentro de um contexto, geral. Na segunda aula é dentro de um contexto bastante pessoal, onde a gente começa a pegar aqueles elementos importantes para fazer a construção da personagem, né? E na nossa terceira aula, a gente vai falar sobre a construção da linha do tempo da personagem. Na nossa quarta aula, sobre a expressão corporal da personagem. E na quinta aula, sobre o perfil psicológico da personagem, que não necessariamente é o quinto passo. Porque o perfil psicológico, a gente vai dar mais atenção. No quinto passo, a gente vai dar mais atenção para a construção do perfil psicológico, mas desde a primeira leitura a gente já começa a pescar os elementos que a personagem apresenta ali de características, né, dentro do perfil da personagem, dentro de toda a situação que acontece ali em volta, ela já vai ali tendo esse esclarecimento ali de como a gente vai pensar as características psicológicas da personagem, né? Aí a gente volta na nossa Carminha, né? Quanta coisa, quantos sentimentos que ela tem ali para ser, que ela usou ali de elementos para criar, para ser aquela personagem que mesmo mau caráter, mesmo malvada, mesmo ruim, teve tanta empatia, né? E despertou tanta comoção e tanta vontade das pessoas de verem ela novamente, né? E é isso, gente. E é isso. Tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente pode ver na próxima. Tem algumas perguntas aqui. Ariana. Obrigada, Ariana. O Ivo pergunta aqui sobre o meu trabalho como preparadora de elenco. Eu tenho uns 30 anos já, né, de trabalho como atriz, como produtora de teatro. E aí eu tenho a minha companhia no momento tá parada, e foram vários espetáculos. Eu sempre trabalhei dando aula de teatro, trabalhando com os atores, montando os espetáculos aqui no Rio de Janeiro. A gente também, na minha companhia, viajou por vários lugares. Eu trabalhei no cinema com o filme que está agora, que é o filme Filhas do Rio. Quase deu um branco agora. O filme Filhas do Rio.
com a WC Filmes, que está no Amazon e na Vivo Play. Está disponível, participou de festivais internacionais. Tem essas coisas. Eu gosto mais de falar sobre as transformações que a gente pode ter com esses ensinamentos, para que vocês... Não no meu currículo, isso está ali no meu site, é só entrar lá e olhar as coisas que eu fiz. Eu acho que é mais importante quando a gente tem uma live assim para debater e conversar sobre o crescimento de vocês, é mais importante falar sobre o que uma personagem precisa ter. A gente está trabalhando a construção da personagem. E aí, ali tem, se vocês quiserem assistir Filhas do Rio, fazendo uma propaganda agora, Filhas do Rio está no streaming da Amazon e da Vivo Play. E o filme ganhou bastante críticas positivas, participou de festivais internacionais, e eu acho que vocês vão gostar bastante. É o meu trabalho de audiovisual, que foi uma transição depois de bastante tempo, né, trabalhando com teatro. A gente está vivendo um período, né, um período agora que é um pouquinho complicado, que é o da pandemia, e as produções estão paradas, está todo mundo tentando meio que voltar, né? O Irailson até me perguntou ali sobre como fazer testes e tudo mais. Está um pouquinho devagar, né? A gente está vendo até reprises ainda, e algumas produções, pessoal, os produtores independentes que estão fazendo, estão tentando aí manter a máquina funcionando, mas a gente está tendo agora um pico de novo, então muita coisa foi suspensa e tudo mais, mas daqui a pouco as coisas já retornam. Uma forma interessante agora de manter a forma, né? Eu tenho percebido que tem acontecido vários festivais de vídeo online, né, de participação, onde vocês criam personagens, cenas. Eu acho que é uma ótima forma de manter ali o contato visual, uma forma de apresentar o trabalho de vocês também, porque existem várias formas, né? Se a gente ficar esperando, um dia vai aparecer alguém, aí vai me falar de um teste mágico. Não, a gente vai fazendo essa máquina funcionar. Todas as pessoas que eu vi até hoje, que conseguiram grandes personagens, elas foram ali colocando a mão na massa, trabalhando, fazendo seus personagens. Hoje a gente tem uma máquina boa na nossa mão, é a internet. Bom, muita gente conseguiu ser vista através desses canais e com seus portfólios online, né, participando, acabaram sendo chamadas para fazer testes e conseguiram notoriedade. Tem alunos meus que estão fazendo aí, que participaram de festivais e alunas, né, também, que tiveram boas colocações, e a gente tem que estar sempre exercitando para que, no momento em que aparecer uma oportunidade para fazer um teste, conseguir agarrar essa oportunidade. E por aí, esse é o trabalho. O caminho é a gente estar sempre estudando, fazendo o nosso trabalho da melhor forma, estudando, praticando. E os testes, eles vão aparecendo naturalmente. Nesse momento, a gente tem vários canais, hoje em dia, pela internet. Antes era mais complicado, ficava num círculo mais fechado. Hoje a gente tem algumas divulgações, a gente vai fazendo networking, a gente fazendo esse tipo de trabalho. Isso ajuda bastante para ter visibilidade, e esse é o caminho. Então, daqui a pouquinho a pandemia está acabando, aí vão começar a aparecer os novos trabalhos de novo. Deixa eu ver que eu acho que tem uma... Tem uma solicitação, deixa eu ver se vai agora. Peraí. Então, tem algumas que não estão indo. Bom, obrigada, Fabiana. Legal ver você aqui. Que bom que deu tempo de você entrar um pouquinho hoje e assistir um pouquinho da aula.
E eu vou encerrar a aula hoje, porque tá longa pra caramba, já vão quase 2 horas de live aqui. E vou liberar vocês. E aí a gente... Obrigada, Ivo. Obrigada. Eu acho que o mais importante aqui é trazer a transformação para vocês. Porque o meu objetivo, quando eu coloquei para... Por quê, né? O porquê da... Já me perguntaram sobre... Mas por que você resolveu... O pessoal tem uma certa reticência, né? Quem trabalha com teatro, quem trabalha com preparação de elenco, tem um pouco de reticência de fazer o trabalho online. E a gente, nesse período da pandemia, acabou sendo meio que, entre aspas, né, forçado a encaminhar para esse lado, por causa desse contexto geral. É uma coisa que eu já vinha realmente tentando trabalhar isso, mas eu não estava tendo essa oportunidade em função dos workshops, tinha também os trabalhos das produções e tudo mais. E aí eu falei assim, bom, o teatro anda meio, né, sofrendo, a gente anda sofrendo muito, o audiovisual, o teatro, a gente anda sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo, mas isso já vinha até diante da pandemia, uns detalhes aí que eu prefiro não entrar em política e tudo mais, com poucos apoios, e aí eu sempre gostei muito, amo muito teatro, né? Obrigada, Ivo. Eu amo muito, muito teatro. E eu vinha percebendo que as pessoas não estavam mais com a... Parecia que as pessoas não estavam percebendo que existia essa possibilidade, né? O objetivo da Semana da Criação da Personagem foi o de fazer com que essa chama em vocês, né, fosse reacendida, para que a gente voltasse a pensar, poxa, o teatro foi um dos mais prejudicados, né? A gente precisa de público. Quem trabalha com entretenimento, as gravações foram paradas, tudo está parado, né? Mas a gente foi que mais sofreu. Nós que trabalhamos com teatro, trabalhamos com audiovisual. Bom, fazemos parte, né? Mais sofreu, trabalhamos com o público diretamente. E eu pensei o seguinte, assim, é uma coisa que eu já queria realmente expandir. E eu pensei, nossa, a gente tem que acender. Tem que acender de novo essa chama do teatro, que há algum tempo atrás, né, era uma coisa que estava muito presente. Então eu pensei, eu acho que a melhor forma de fazer isso é fazendo o lançamento da Semana da Criação da Personagem, entregando bastante conteúdo, mas ao mesmo tempo, mas principalmente instigando a quem está do outro lado, quem gosta de interpretar, quem tem amor pela arte de interpretar, estimular para que seja reacendida essa chama. Isso, Ivo, a chama reacendeu e vai virar fogueira. Eu quero, é isso que eu quero. E a gente ainda tem um ponto muito positivo. Eu estou falando com pessoas, eu saí um pouco eu saí muito do contexto aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, dentro dessa atmosfera que a gente faz aqui. Nós temos as nossas produções, temos as produções teatrais, né, tem o cinema também, tem as produtoras, as parcerias que a gente faz do teatro independente, do cinema independente, onde a gente está ali sempre, né, fazendo o nosso trabalho para manter acesa essa chama. E eu estou tendo a oportunidade de conversar com pessoas de vários lugares do Brasil. Ou seja, isso aconteceu nas vezes em que eu fiz turnês com os espetáculos por outras cidades. Só que não foi tão abrangente quanto está sendo, né? Mesmo aqui a live vai continuar disponível e as pessoas assistem, os vídeos eles estão propagando e as pessoas estão conversando, as pessoas estão indicando. Então, façam isso também, indiquem para os seus amigos que são apaixonados também pela arte de representar, para que eles participem da nossa semana, para a gente colocar fogo aí, né? Como disse o Ivo, reacender a chama para virar fogueira, para a gente fazer com que haja teatro em todas as esquinas, haja arte em toda parte, na internet, na esquina, nos teatros, que os teatros voltem a se reacender assim que acabar essa parte. E, enquanto isso, a gente vai fazendo por aqui mesmo, pela
pela internet, pelas nossas transmissões, porque esse é mais um caminho que não tem volta. E agora eu acho que as pessoas também do meio começaram a perceber que dá sim para a gente aprender a interpretar também através da internet, que é o nosso canal que a gente tem hoje, que está se desenvolvendo, e que isso abre portas, porque antigamente as pessoas precisavam se deslocar, por exemplo, de outros estados para começar a fazer, de repente, uma aula de teatro ou de outros municípios, e agora a gente tem a possibilidade de fazer isso pela internet, pelo celular, e praticar, acendendo essa chama. E é isso. E hoje eu vou ficando por aqui agradecendo muito a presença de todos vocês. E vamos assistir as aulas que vão estar sendo liberadas durante a semana. Nossa próxima live no sábado às 18 horas de perguntas e respostas, de tira dúvidas, mas também de perguntas e respostas, né? E por que não? Porque vocês fizeram perguntas, eu dei as respostas aqui, a gente está tirando todas as dúvidas da semana, das aulas. E no domingo, no dia 4, é a nossa quinta e última aula, às 5 horas da tarde, que vai ser ao vivo com transmissão pelo YouTube. Tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelos elogios. Muito obrigada por estarem fazendo essa chama se reacender e a gente vai espalhar arte e cultura para todo o canto desse país, seja ela teatral, seja ela audiovisual. Fechado? Gente, beijão para vocês. E até a nossa próxima live no sábado. De nada, Ariana. Obrigada a todos vocês. Gente, tchau.